Qual que é a pauta? Bom dia, alunos dos sétimos anos A e B. Hoje a professora estará aqui com vocês, passando a pauta e dando sequência aos nossos conteúdos, tá? Peço que vocês organizem o caderno, coloquem a pauta referente ao dia de hoje. Hoje é 20 de maio, quarta-feira. A pauta: correções da página 18, que foi a tarefa. Estrutura da oração, páginas 19 a 27 da apostila. E tarefa, página 28 da apostila. Correções, página 18. Estrutura da oração, páginas 19 a 27 da apostila. E tarefa, página 28 da apostila. Professora, Sim. a senhora recebeu a foto da minha tarefa? Eu te mandei no WhatsApp. Você mandou quando? Hoje cedo. Porque Hoje ontem eu tava cedo com a eu internet ruim. recebi. Prof, eu fiz a tarefa, mas eu esqueci de mandar. Tem problema? A professora pede para que vocês enviem as fotos para a professora ter este controle, tá? Então, é importante Eu que também vocês fiz, mas eu esqueci enviem. de mandar. É importante enviar, tá? Aqueles que enviam, geralmente, quando está no horário que a professora está avistando, a professora ainda coloca um carimbinho, né, Mariana? De visto. Sim. Eu enviei lá no Google Sala de Aula. Quem que enviou lá? Ana Clara. Ana Clara? Tudo bem, Ana Clara. A professora olhará lá. Aqui pelo WhatsApp é mais rápido, tá? Mas não tem problema se você já enviou lá, tá? Oi, Diogo? Eu mandei para a senhora pelo WhatsApp, você até me mandou o negócio que a senhora deu visto. Isso. Aqueles que a professora avistou, fiquem tranquilos, tá? E já está anotado aqui. Então, vamos lá. Vocês já copiaram a pauta. Então, peguem, por favor, a página 18 da apostila para nós realizarmos a correção da tarefa. Vocês leram o trecho de uma notícia, né? E fizeram aí 3 exercícios referentes a este trecho. Certo? Gente, mais uma vez eu reforçarei a questão das câmeras. Espera aí que eu tô arrumando um negócio aqui. Leonardo, cadê você? Júlio Inácio, Valentina, Lucas. Por favor. Eu acordei faltando 1 minuto para começar a aula. Então, vamos lá.
33. Qual é o assunto desse texto, Ana Clara? Crianças refugiadas na Europa? Lá no texto, ela falou referente ao que das crianças refugiadas? Elas precisavam de uma moradia, precisavam buscar. Podiam buscar abrigo em. Ai, eu não lembro, peraí. Em Olha, só centros de. ver. Então, vejam só, o assunto desse texto são as crianças refugiadas que viajam sozinhas, né? Então, olha, lá no primeiro parágrafo falou, essas crianças viajaram sozinhas. Então, o assunto é as crianças refugiadas que viajam sozinhas, ok? Uhum. É, 34. Qual é o referente do pronome eles em destaque? Ou seja, quem tem o direito de ir para centros de recepção? Analisa. Eu coloquei os refugiados menores de idade, que são as crianças. Isso, os menores desacompanhados, né? Qual? Na B? Os menores desacompanhados. Letra B. Qual é o sintagma nominal que compõe o sujeito da forma verbal tem? Ele. Ele. Muito bem, Rafaela. Eles. Qual é o núcleo desse sintagma? Eles? Eles. Prof, a senhora pode repetir tudo? É que minha internet caiu. Lucas, só um pouquinho. A professora já está no 35, tá? Acompanhe a partir do 35 agora. 35. Qual é o sujeito da forma verbal preferem? Muitas crianças. Muitas crianças. Na B, qual é o determinante? Muitas Muitas. Qual é o núcleo? crianças. Crianças. Muito bem. E qual é a classe gramatical do determinante? Pronome? Pronome. Então, a tarefa de ontem corrigida. Ok? Agora nós partiremos para a página 19, que fala sobre a estrutura da oração. Então, vamos lá. Vocês se recordam o que é uma oração na língua portuguesa? É um conjunto de frases que tem sentido completo? Frase é o conjunto de palavras que possuem o sentido completo. E a oração? É uma frase que tem verbo? Isso, muito bem, Ana Gabriela. Então, oração é a frase que possui um verbo.
É a frase que é constituída em torno de um verbo, ok? Então, vamos lá. Em anos anteriores, você estudou alguns conceitos básicos na análise das orações. Viu, por exemplo, que essas se dividem em sujeito e predicado. Resolva as atividades e relembre esses e outros conceitos. 36. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a afirmativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. A. Na frase, há duas orações unidas pela palavra e. B. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos de cada oração. E C. Nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem um complemento. Fez tem como complemento amigos. Convive tem como complemento com as crianças brasileiras. Então, vamos lá. Qual dessas afirmativas é falsa? Vamos lá. A primeira está falando que na frase há duas orações e elas estão ligadas com a conjunção e. Então, vamos analisar. Ana já fez amigos na escola. Pelo que disse aí na letra A, até aí é uma oração. Está correto essa afirmativa? Minha lapiseira sumiu. Está correta essa afirmativa que isso daí é uma oração? Hã? Professora, Oi. Está vai correto. sim, então. Nós estamos na 19 da apostila. Obrigado. Por nada. Vejam só. A Ana Gabriela, ela nos disse que oração é quando a frase tem verbo, certo? Essa oração aí, pelo que disse na letra A, ela é uma oração até o E depois do E é outra oração. Neste primeiro elemento, ela é oração, ela tem verbo? Tem, né, Mariana? Sim. Tem. Qual é o verbo? Fez? Fez. E ali no segundo, depois do E, convive bem com as crianças brasileiras. Tem verbo? Sim. Sim. Qual é o verbo? Convive? Convive. Então, vejam só. Então, a letra A está correta. Então, quando a professora falar assim, nesta frase tem quantas orações? Você tem que observar o verbo. Tá? Lembra lá período simples e período composto? Para eu identificar se é um período simples ou composto, eu tenho que me certificar de quantos verbos eu tenho. Não é isso? Então, nesta frase, eu tenho quantos verbos? Dois verbos na frase. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Eu tenho um período composto. Se lembraram disso? Ótimo. Então, está correto. Eu não assinalo. Na letra B, os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos de cada oração? Quem é o sujeito desta oração? Quem que fez Ana e... escola? Ana. Já fez amigos? Ana. Quem fez amigos na escola? Ana. Ana. E quem convive bem com as crianças brasileiras? Ana. Criança. Ana. Então, nos dois casos, o sujeito é Ana. Então, está correto o que afirmou ali? Que o Ana e crianças brasileiras são os sujeitos?
Não. Essa alternativa é Falso. falsa. Então, eu tenho que assinalar a letra B. E nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos, ou seja, eles exigem complemento. Ana faz o quê? O que Ana faz? Amigos na escola. Amigos na escola. Precisa de complemento, não precisa? Se eu falar assim para você, Ana já faz, Ana já fez. O quê? Precisa de um complemento, não precisa? Ana convive. Convive com quem? Convive em que lugar? Eu não preciso de complemento também? Então, se eu preciso, o meu verbo é transitivo. Certo? Então, a letra C também está correta. Então, eu assinalo apenas a letra B. Certo? Certo. Rafaela Garcia, Júlia Inácio, cadê vocês duas? Leonardo Taroco? O celular do Leonardo tá carregando. É porque ele tá assistindo a aula pelo computador de mesa. E o computador de mesa não tem câmera. Ah, tá. Obrigada pela informação, tá? Valentina também, né, Valentina? Então, vamos lá. Isabela. Tá tudo bem, Isabela? Conseguindo acompanhar? Alguém sabe o que aconteceu com a Catarina? Ok, Isabela. Você não tem a webcam? Ah, tudo bem, Isabela? Estava sentindo sua falta. Então, vamos lá, todos com a câmera ligada, ok? Você já sabe que o verbo concorda em pessoa e em número com o núcleo do sujeito. Mas, e se o sujeito for um pronome? E aí? Por exemplo, se eu tenho lá, ele gosta de viajar. Qual é o pronome? Ele. Ele. O ele também não tem que concordar com a pessoa e o número que nós estamos falando? Uhum. Ótimo. Então, vamos lá. Mas temos algumas dicas importantes. Primeiro nós temos que reescrever a frase seguindo as orientações. A. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família haitiana. Eu tenho que substituir por um desses três elementos. Eu, ela ou nós. Qual que vocês, devido à concordância, ficará? Ela é de família haitiana. Ok? Na segunda, os irmãos Zaem e Assad e as irmãs Ward e Sheza vivem bem. Eles vivem bem? Eles viviam bem. Certo? Aham. Sim. E na terceira, essas crianças viajaram sozinhas. Elas viajaram sozinhas. Elas viajaram sozinhas. Muito bem. Então, vejam só.
Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando que quem fala também realiza a ação. Hoje, eles vivem em um abrigo. Então, eu tenho que adicionar aí um sujeito que seja um pronome indicando que quem fala também realiza a ação. Quando eu falo e eu pratico a ação, o meu pronome tem que estar em que pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Primeira pessoa? Primeira pessoa. Eu, né? Pratica e fala, né? Ele mesmo está compartilhando a ação que ele fez. Então, primeira pessoa. Eu. Como que ficaria essa oração aí, acrescentando o eu? Nós. Hoje eu vivo num abrigo? Olha Hoje lá, nós vivemos num hoje abrigo? eles vivem em um abrigo. Eu tenho que acrescentar, eu não tenho que trocar. Hoje eu Hoje Eu e eles. Eu e eles eles. vivemos num abrigo. Hoje nós vivemos em um abrigo. Eu não posso trocar, eu tenho que acrescentar. Hoje eu e eles vivemos num Eu abrigo. e eles vivemos em um abrigo. Será que eles e eu ou eu e eles? Eu e eles. Eu e eles. Vamos ler as dicas aqui do lado direito? Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, eu ou nós mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Eu e você fomos à livraria. Nós e o menino viajamos muito. No segundo item, se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo usado fica na terceira pessoa do plural. Ela e a tia estão muito felizes. Então, a forma correta dessa frase será: hoje, eles e eu. Então, vejam só, eles e eu. O que acontecerá com o verbo vivem? Vivemos. Vivemos em um abrigo. É o primeiro item aí, né? Eu e alguém, tá bem? Então, vivemos. Sequência, ordem direta e indireta. O sujeito nem sempre está no início da frase. Leia o texto a seguir e observe diferentes formas de ordenar as partes de uma oração. Vamos lá. Feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. Isabela, você pode ler o início para nós? Isabela, do 7º B. Você pode ligar o áudio? Onde que estava mesmo? Eu estava conversando com meu pai, então me perguntando onde estava. Ok, Isabela, é o texto da página 20. Ah, esse daqui de cima? Isso. Neste domingo, 4, ocorre o evento Imigrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 14 horas às 19 horas. A entrada é gratuita e tem como objetivo promover a inserção, a acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana,
e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Muito bem, Isabela. 38. Que fato está sendo noticiado, Rurik? Rurik? Que fato está sendo noticiado aí nessa notícia? Vai acontecer um intercâmbio cultural dos países Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. É um intercâmbio ou é uma feira? É uma feira de intercâmbio. Isso, então a realização de uma feira de intercâmbio cultural. Sobre esta feira que está sendo noticiado, né? (39) Observe que o nome da feira, Imigrei, resulta de um jogo de palavras. Ana Clara, A. Que palavras estão relacionadas? Quais são as palavras utilizadas para formar este nome da feira? Como assim, prof? Eu não entendi. O nome da feira é Imigrei. Quais foram as palavras utilizadas para formar este nome? Migrar? Não sei. Júlia Barreto. Você conseguiu identificar as duas palavras? Não? Quem conseguiu identificar? Imigrar e imigrei. A interjeição I mais a forma verbal migrei. Olha lá, I é uma palavra, que é uma interjeição. E migrei originou do verbo migrar. Então, a interjeição I mais a forma verbal migrei. Interjeição? Interjeição. Qual que era a outra? A interjeição I mais a forma verbal migrei. Júlia Inácio. B. Forma verbal? Forma verbal. Tá. Júlia Inácio, letra B. Qual é o efeito de sentido da união dessas duas palavras? Júlia Inácio. Quando ele usou o I, ele indicou o quê? Posso falar? Só um pouquinho. Júlia, cadê você, Júlia? Rafaela, cadê você, Rafaela? Eu tô aqui, prof. Não, é a outra Rafaela, a Frank, né? Ah, tá. Obrigada. Cadê a Júlia Inácio? Ana Gabriela, você conseguiu identificar o efeito de sentido dessas duas palavras juntas? O que elas representaram? Qual foi o tom utilizado por elas? Prof, peraí rapidinho que eu vou abrir a porta pra minha mãe, tá? Tá. Professora,
Você conseguiu identificar, Ana? Foi um efeito do quê? De surpresa. Foi um efeito. Foi. Olha lá. E migrei. Ele ficou o quê? Surpreso, não é? Além de surpreso, ele teve algum outro sentimento? Alguma outra impressão? De medo, não foi? E migrei. Ele ficou surpreso e, ao mesmo tempo, com medo, tá? Então, você pode colocar o tom de surpresa em medo. 40. Releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Luiz Henrique, pode ler para nós, por favor? O que está entre o quadradinho aí do exercício 40? Evento acontece neste domingo. Neste domingo, entre parênteses 4, ocorre o evento e migrei. Ok. Sublinhe com a cor azul os sujeitos de cada oração. Diogo, Professora. na primeira oração, qual é o sujeito? Primeira oração, evento. Evento. Isadora, na segunda oração, qual é o sujeito? Neste domingo 4, ocorre o evento e migrei. Qual é o sujeito desta oração? Evento ainda? O evento e migrei. Então vejam só. Oi. A Mariana pediu para falar que o microfone da Júlia Inácio tá quebrado, por isso ela não consegue falar. E a câmera dela? A câmera eu não sei. Obrigada, Júlia. Então vamos lá. Para nós respondermos a letra B, antes leremos este quadro da esquerda. Ordem direta e ordem indireta. É mais natural construir uma oração iniciando-a pelo sujeito, que será seguido por verbo e, por fim, por complementos, obrigatórios ou facultativos. A isso se chama ordem direta. Feira de intercâmbio cultural. Oferece serviços para imigrantes. Observem lá que o sujeito feira de intercâmbio cultural está primeiro, depois eu tenho um verbo e depois eu tenho um complemento. Observaram essa estrutura? Quando eu tenho sujeito, verbo e complemento, eu falo que a minha oração está na ordem direta. Tá bem? Então, memorizem isso. Quando primeiro é o sujeito, depois o verbo e depois o complemento, é ordem direta, tá? Depois eu tenho a ordem, quando ela é quebrada, havendo uma inversão, disse que a oração está na ordem inversa ou indireta. Lembre que o afixo in indica negação, ou seja, indireta, equivale a não direta. Gratuita é a entrada. Observem essa estrutura que primeiro eu tenho o complemento, depois eu tenho o verbo e, por fim, eu tenho o sujeito. Quando isso acontecer, eu tenho a ordem indireta, tá bem? Então, quando o sujeito é o meu primeiro elemento da oração, depois eu tenho o verbo e o complemento, nós chamamos de ordem direta.
quando o meu sujeito não estiver na primeira posição da oração, ele pode ser, por exemplo, complemento, sujeito e verbo, verbo, complemento e sujeito, complemento, verbo e sujeito, aí é uma ordem indireta, tá bem? Então, nós temos que memorizar a estrutura. Sujeito,